Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. Vamos a mais um entendimento da graça de Deus. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio, toda honra, glória e louvor seja somente do nosso Senhor, que é o Espírito. E seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Neste canal, nós não tratamos dos fermentos das leis mosaicas. Aqui o nome do canal é Limpos pela Graça. Graça genuína, graça 100% sem o fermento mosaico. Amém? E aqui nós adoramos o Cristo ressuscitado, que é o Senhor, que é o Espírito, que é o Criador, que é o Eterno, que é Elohim. Foi Ele, através dEle, por Ele e Ele que fez todas as coisas que existem. Eu te convido a ler Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Estou utilizando o texto da Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, da editora Mundo Cristão. Essa daqui é 2016. É um aplicativo que chama Hollerix. Muito bom. E o bom é que fica, tá vendo? A tela fica só um versículo, não mistura versículos. Diferente daquele outro aplicativo que eu uso, que é o My Bible, que é extraordinário também. Então assim está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18, vamos ler. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Boas novas aqui significa evangelho. Coisa que a religião não anuncia. A religião anuncia boas velhas, anuncia a lei mosaica. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Versículo 17. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, preste atenção. Falarão novas línguas, que sempre foram idiomas, glossa. E no versículo 18, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Veja bem, quando nós consultamos esse Marcos do capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 20, foi acrescentado. Então isso daqui eu estou lendo porque eu quero passar um entendimento. Isso aqui, no meu entendimento, foi acrescentado. Isso aqui não foi dito por Yeshua, do versículo 9 ao versículo 20. Ponto final, foi acrescentado. Porém, como a religião fica por aí usando isso, em nome de Jesus, o que pedires vai receber, só andam numa miséria desgraçada, não tem nada. Só dívida e obrigação, envelope para cumprir. É isso que esses religiosos, a maioria tem. Que frequenta, né? A maioria que frequenta essas neopentecostais. Então, por que eu estou passando essa mensagem? Porque muitos saíram, graças a Deus, desses templos, dessas sinagogas que eles chamam de igreja. Muitos viraram as costas. Por quê? Porque Deus não existe. Assim eles dizem. Porque Deus não existe. Porque milagre é uma coisa mentirosa. Porque esses crentes é tudo mentiroso. Porque esses pastores, padres só sabem tomar dinheiro. Por que eles usam isso? Em cima dos escritos que nós consultamos o Códice Sinaítico e o Códice Vaticanos, não existe. Volto a ser prolixo. Marcos capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 20 foi acrescentado. Não consta nos maiores, mais antigos e mais verdadeiros manuscritos. Foi acrescentado. Não me pergunte por quem, porque não sei se foi Constantino, Lutero, se foi meu avô, não sei. Sei que foi acrescentado. Eu confio no Códice Sinaítico, que é o que eu tenho acesso, acessando o Google, que está em uma biblioteca da Inglaterra. É nesse que eu acredito. Aí você fala, Gênesis, você procura Gênesis, lá tem fragmentos do capítulo 23, 24. Não tem Gênesis capítulo 1, 2, não tem nada.
São fragmentos, são pedacinhos. Mas eu não gosto muito de passar vídeo a respeito disso, porque senão leva as pessoas a abandonar, na verdade, abandonar logo tudo. Então eu não gosto muito. Mas eu sei que Gênesis, porque as pessoas, não, mas foi Deus que falou que o homem que casar, que se unir à mulher, não pode separar. Aí a gente já consultou lá que não foi Deus que falou coisa nenhuma. Se alguém falou, foi Moisés. Só que aí você vai procurar partes do capítulo 1, ou 2, ou 3, ou 5 de Gênesis, você não acha, não existe. Existem pequenos fragmentos, pequenos escritos, umas notinhas, uns rascunhinhos, do capítulo 22, 23 para frente. Lá no começo não tem. Então, mas as pessoas, sabe? Não é porque é. Então é. Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao 20, foi acrescentado. Ah, mas por que você está lendo o 17, 18, 15, 16, 17, 18? Porque em cima desse versículo aqui, pegarão as serpentes e sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhe fará mal. E colocarão a mão em enfermos e serão curados. Aí a pessoa vai lá no hospital e ora, vamos amanhã, assim é a religião, vamos amanhã visitar lá um hospital ali, que tem uns cancerosos, tem uns aidéticos, tem uns que comeu cuscuz, deu dor de barriga, o outro comeu uma pimenta malagueta, inflamou coisas. Vamos lá, e oração, e jejum, e sobe monte, desce vulcão, sobe vulcão. Aí vai lá aquele monte, 2, 3, 5, 10, 20 pessoas. Bota a mão lá na frente do hospital, em nome de Jesus, e ora, e ora, e ora. Aí alguém tá saindo lá numa maca, ele vai lá, junta meia dúzia de religiosos, e bota a mão na cabeça e derrama óleo, e joga água, e pega o lencinho daquele chapelão e passa o lencinho, porque o lencinho é ungido, dá uma varrida com a vassoura nos pés da maca, e não acontece nada. Não acontece nada. Aí muitos falam, tá vendo? Esse Deus não existe. Tá vendo? Isso é uma mentira. É uma fraude. E ele tem razão. Ele tem razão. São versículos acrescentados, que Jesus e Yeshua não falou nada disso. E que, principalmente, os dons... Deixa eu voltar um versículo aqui. Veja, e principalmente, esses dons ficaram para trás. No versículo 17. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Meu Deus! Eles têm poder. Em nome de Jesus expulsa demônio. Já pensou se isso daqui fosse uma realidade? Lá na Cracolândia, não ia ficar um ali, porque ali são daimons cacós, são almas, são carnes viciadas, obras carnais. Eles dizem que são demônios. E por que eles, com todo esse poder que eles têm, eles não libertam aquelas pessoas? Por quê? Aí a pessoa fala, tá vendo? E eles me convidam para ir para essa igreja deles, essa sinagoga deles. Eles não conseguem libertar nem os da Cracolândia. Por quê? Pegam daqui. Em meu nome, mas foi acrescentado. E não expulsa nada de ninguém. Falarão novas línguas. Aí ficam os balabachúria, os cantarábias por aí. Cantando. A outra unção do telefone, a unção da vassoura ungida, a unção do peão. E eu vi um vídeo, a unção do Homem-Aranha. A unção da serpente Naja, eu vi. E lá rastejando no chão. Aí elas cobrem as irmãzinhas que estão de saia ali com um lençol. Você vê isso daí na internet. É uma vergonha isso daí. E dizem que é evangelho. E dizem que isso é fé. E dizem que só tem esse poder se pedir em nome de Jesus. Veja, foi acrescentado esses versículos. Por isso que não acontece nada.
E outra, em nome de Jesus era para se pedir os israelitas, porque Jesus ainda estava vivo. No ano 33, ele foi pendurado. Pronto, acabou. E no ano 70 foi estabelecido a nova Jerusalém espiritual, o tabernáculo espiritual do Criador, e ele mesmo está em nosso espírito. Você consegue entender que cegueira que esses religiosos se encontram? Mais ainda, o checkmate está aqui. Veja, os seguidores, os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, certo? Versículo 18. Pegarão em serpentes e sem correr perigo. E se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ninguém é curado. Já pensou se tivesse o dom da cura nessa pandemia de 2020, 2021? Pensou como tinha ficado famosos esses curandeiros por aí? Eles seriam chamados na África, na Rússia, nos Estados Unidos. Pensou o presidente dos Estados Unidos? Pagaria em dólar. O presidente da França pagaria em euro. O presidente de outro país em libras esterlinas. Olha só, pagava a viagem, a estadia. Mas eles não curou. Você viu aí? O irmão de um morreu de Covid. Eles mesmos ficaram lá. Teve um cão guloso aí que ficou até entubado. Cadê a cura desse povo? Gente, vamos abrir esse olho. Vamos tirar esse véu do engano de Moisés da cara, pelo amor de Deus. Cegueira, eles são cegos. E por quê? Por que eles não curam? Por que eu não curo? Por que ninguém cura? Porque esses dons tiveram prazo de validade. Você que é um religioso, eu vou te mostrar um versículo agora. Saia do engano. Marcos 16, do 9 ao 20, foi acrescentado. Não existe isso no original. E se houver... Vamos... uma suposição que esses escritos que foram inseridos, acrescentados, são verídicos. Tudo bem, então vamos à segunda parte do entendimento. Esses dons tiveram prazo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 8. Olha que coisa linda que Paulo disse. Um dia, profecia, presta atenção aqui, línguas e conhecimentos desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Vamos lá, versículo 9. Agora, nosso conhecimento é parcial naqueles dias, antes do perfeito vir. O conhecimento deles não era pleno, era parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Veja, até as profecias daqueles dias, nos dias de Paulo, era sob medida, não era plena. Versículo 10. Mas, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Opa! Então aqui já temos a solução da questão. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Então, quando o perfeito viesse, Paulo estava falando aos irmãos que estavam reunidos como igreja na cidade de Corinto, que, vou voltar aqui no 8, ó. Então ele estava falando que aqui, ó, um dia, profecia, dom de línguas, falar idiomas, conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Então, quer dizer que ele estava falando que isso daqui tinha prazo, não era eterno. Versículo 9, agora nosso conhecimento é parcial. Então, naqueles dias, nos dias que Paulo estava falando essas palavras, era um conhecimento parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. 10. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Então, aqui está a primeira questão. Do versículo 9 ao 20,
de Marcos 16 foi acrescentado, não existe no Códice Sinaítico. Ponto nessa parte. Mas vamos dizer então, não, você está enganado. O que escreveu a King James 1611, ele tinha esses acréscimos originais, por isso que existe. Quem escreveu a Bíblia corrigida em 1718 tinha por isso que foi acrescentado. Tudo bem. Então vamos colocar como foi acrescentado isso aqui. Correto? Mas tinha prazo. Mas tinha prazo da cura. Tinha prazo o falar idiomas. Tinha prazo as profecias. Porque até quando? Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Deixa eu ler aqui o 11 e o 12, 13. No 11. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança, coisa que a religião vive na criancice, não muda. Versículo 12. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Finalizando, 3 coisas, na verdade, permanecerão. Esses dons são eternos: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Acabou. Acabou. Então tudo que tem aí é mentira. Eles dizendo que cura, que tem profecia, que recebeu uma profecia, que fala em balabachúria, fala em línguas, que a pessoa, para ser uma pessoa batizada no Espírito Santo, tem que falar em línguas. Ei, vem cá, deixa eu falar um negócio para você, vem cá. Racionalmente. Ninguém é batizado com o Espírito Santo nos dias de hoje. Ninguém é batizado com o Espírito Santo do ano 70 para cá. Para de ser criança, para de ser infantil. Leia Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 6. Leia e releia aquilo. Entenda. Quando finalizou o juízo do ano 70, quando o perfeito voltou como juiz e julgou os israelitas, ele deu fim ao dom da cura, dom do balabachúria, dom da língua, do idioma, deu fim à profecia, ao conhecimento. Ei, a fé, a esperança e o amor é os únicos dons que temos à disposição. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Criador, o Eterno, Elohim, ele estabeleceu o seu trono espiritual, o seu tabernáculo espiritual, a nova Jerusalém espiritual em nosso espírito. Por isso que não existe mais ninguém ser batizado com o Espírito Santo. Se a pessoa crê em Deus, no Criador, ela vai ter uma vida plena, ela vai conseguir reinar ainda nesta vida mesmo, ela vai reinar, ela vai ter paz, ela vai ter amor, ela vai ter justiça, ela vai ter sossego, ela vai dormir, ela vai comer, não é comer bem que eu falo, não é caviar, essas coisas, vai comer bem, vai se alimentar. Se ela tiver um pão com ovo, ela vai ser feliz com aquilo. Você consegue entender? Então não existe, isso é papo furado, porque o próprio Criador está em nosso espírito. É difícil entender isso? Antes, Paulo falou do derramamento, Jesus e Yeshua falou do Consolador, porque o juízo não tinha sido consumado. A sentença de Deus contra os israelitas não tinha ainda sido estabelecida, meu Deus. É simples assim. Aí entram pessoas aqui, você é um falso profeta, você é um mentiroso, você é um enganador, mas está escrito. Ei, está escrito. Efésios capítulo 4, versículo 8, quando ele subiu, levou cativo o cativeiro. Quem era o cativeiro? As leis de Moisés que aprisionava. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aí você leia depois todo o capítulo de Efésios 4. Foi dado dons de bispo, de pastor, de presbítero para o aperfeiçoamento dos irmãos que iriam passar
pelo juízo. Então foi dado esses dons, esses títulos e esses dons para evangelizar, para avisar do reino de Deus, que o reino de Deus estava próximo, para avisar que o juízo do Altíssimo, do Criador, estava às portas. O qual ocorreu no ano 70 DC, nos 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias, metade de um tempo, metade de uma semana. Tudo isso, a Bíblia é um livro de história. Quem crê nessa história tem uma vida confortável, reina em perfeita vitória nesta vida. Quem futuriza, quem tem esse livro como algo futuro, fica patinando no engano, no medo, no pânico, ficam aprisionados dentro desses lugares chamados igrejas, que são sinagogas de Satanás, porque sinagoga onde os judeus leem, fazem a leitura da Torá do Antigo Pacto, e Satanás, que não é um ser maligno. Satanás significa opositores. Os ditos pastores, os ditos líderes religiosos, eles são Satanás, porque eles se opõem à sã doutrina. A teologia é Satanás, porque a teologia se opõe à sã doutrina, se opõe à verdade da graça de Deus. Assim é. Se você está se opondo a este vídeo, a esses escritos, você é um Satanás. Aí você vai falar, não, eu não sou, eu não tenho chifre. Tá vendo, cara pálido, que Satanás não é um ser? Satanás é quem se opõe? Por isso que Jesus falou em Apocalipse, capítulo 2, onde está a sinagoga de Satanás. Porque a sinagoga onde os fariseus, os escribas, que eram contra os ensinamentos da vida do reino de Deus, do evangelho de Jesus, naqueles dias, eles eram contra, estava onde eles se reuniam para a leitura da lei de Moisés. E os Satanás eram eles, os fariseus, não eram seres. Não existe ser de chifre, de cauda. Sabe por que não existe? Porque no mundo espiritual, espírito é como vento. Então quer dizer que Deus é espírito, o Senhor é o espírito, Elohim é espírito. Os anjos espíritos. Aí tem os espíritos das pessoas que estão deixando esse corpo carnal e o espírito está voltando para o reino celestial. Aí quer dizer que no reino celestial, chifre, que solta fogo, que tem rabo, que tem cauda, que... estão falando aí que solta fogo pelo calcanhar. Então só esse Satanás da religião é que tem corpo material lá no reino espiritual. Essa conta não fecha. Para pensar, você que fala, você que acha que no outro lado tem um ser de chifre de cauda, o dragão. Captou? Essa vai de graça, hein? Essa foi de graça para você. Amém? Então eu deixo essa mensagem com você. Espero ter contribuído de alguma forma para o seu entendimento. Se assim foi, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos adiante, descendo a graça do Cristo ressuscitado em cima desse sistema religioso mentiroso, enganoso, enganador e fraudulento. E se você crê na escatologia consumada, e se você crê que o Espírito do Senhor está no seu espírito, faça a oração assim, ó: Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, e está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a vontade dele foi feita no ano 70, quando ele estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, o tabernáculo espiritual, o trono espiritual dele, e ele mesmo está em nosso espírito. Amém? Graça e paz. Até a próxima. Tchau, tchau.